serve orando ao Senhor. Missionário serve orando ao Senhor pelas ofertas e pelo nosso pastor D'Angelo, que estará trazendo a palavra conosco. Ficar de pé, irmãos, vamos agradecer a Deus. Santo de Israel. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para Te glorificar, Te exaltar. E por tudo, Senhor, que já recebemos, nós Te agradecemos. Meu Deus, aqui estão, Senhor, as ofertas e dízimos dos Teus queridos. Abençoa, Senhor, a cada lar, a cada dispensa, a cada celeiro. Multiplica, Senhor, a vida dos Teus filhos, Senhor, entra com a providência, aonde precisa, Senhor, meu Deus, do mover, Senhor. Abençoa também a tua filha, os Teus filhos que administram, Senhor, essas finanças. Dá sabedoria e dá graça, Senhor, a cada dia. Agora, meu Deus, eu coloco nas Tuas mãos poderosas o Teu filho, como pregador da palavra nesta noite. Senhor, meu Deus, traz para nós, através dele, Senhor, aquilo que Tu quer que aprendamos, aquilo que Tu quer, meu Senhor, para nossas vidas, para edificarmos, para renovarmos, Senhor. Aleluia! A resposta que precisamos, meu Senhor, Tu tem nesta noite, através do Teu servo. Unge ele neste momento com a palavra, Senhor. E eu coloco tudo nas Tuas mãos e Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Pastor D'Angelo. Graças e paz a todos, boa noite. Amém. Antes de adentrar na palavra, de falar qualquer passagem aqui, eu gostaria de agradecer não somente ao pastor Daniel, que não se encontra presente aqui hoje, mas também a todos vocês que sempre que eu tenho vindo aqui têm me recebido muito bem, têm me tratado como se fosse da família, e realmente somos da família, independente da denominação. Então, realmente eu agradeço a todos vocês, esteja abençoando a cada um aqui essa noite. Bom, hoje eu queria falar algo que Deus tem falado comigo já há um tempo. Ele tem me tratado na área profissional, não apenas como professor, mas também como microempresário, e tentando lidar com isso, né? Talvez às vezes eu não sou tão maduro como deveria, então Deus tem me tratado com o tempo, às vezes de maneira dura, né, que Deus é soberano e Ele trata seus filhos como Ele quer. E eu queria trazer uma mensagem para vocês hoje que se encontra em 2 Coríntios capítulo 4, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4. Todos acharam? Amém. Só uma menção que eu quero fazer com vocês, antes de entrar na introdução da epístola, é que na verdade essa epístola foi a terceira carta escrita por Paulo. Ele disse em 1 Coríntios que já por carta vos escrevi. Sabemos que só tem 2 cartas aos Coríntios para a gente, mas Paulo menciona que ele já escreveu para a igreja dos Coríntios. Trazendo essa introdução, nós entendemos que essa epístola, diferentemente da epístola primeira aos Coríntios, ela não trata de problemas específicos da igreja. 1 Coríntios, sabemos que ele fala sobre adultério, fala sobre organização no culto, fala sobre questões eclesiásticas, fala sobre Santa Ceia. Todavia, a segunda carta aos Coríntios, ela não trata
especificadamente de problemas eclesiásticos. O que acontece aqui é que Paulo está sofrendo uma perseguição, não de militantes do judaísmo ou do próprio Império Romano, mas de pessoas que duvidam da autoridade de seu ministério, por alguns motivos. Primeiro, Paulo não era um dos 12. Paulo não compartilhou a vida com Cristo. Outro motivo é que Paulo sofria demais, e as pessoas não conseguiam entender como uma pessoa tão usada por Deus conseguia sofrer tantos flagelos, tantas dores, tantos naufrágios, tantas chibatadas, tanta fome, tanta prisão. E eu, de maneira breve, aqui eu não sei quanto tempo eu tenho, eu vou tentar explicar o porquê o ministério de Paulo tinha tanta autoridade. E o que revelava isso era justamente os seus sofrimentos. Eu quero que vocês leiam comigo o capítulo 4. Não é um capítulo tão grande, tá, gente? Então vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Bem, ele veio aqui falar no meu ouvido que eu estou muito bonito hoje. Obrigado, tá? Obrigado. Mentira, gente. Ele falou que 8h30 acabou. Bom, vamos ao primeiro verso. Por isto, já que por misericórdia fomos revestidos de tal ministério, não perdemos a coragem. Gente, antes de eu continuar, me perdoe, porque essa fita aqui, ela é a transcrição da Septuaginta. Então, é uma transcrição do latim. Talvez a versão de vocês está bem diferente dessa, tá? Então, não se incomodem, mas tentem relevar. Por isso, já que por misericórdia fomos revestidos de tal ministério, não perdemos a coragem. Dissemos não aos procedimentos secretos e vergonhosos, procedemos sem astúcia e não falsificamos a palavra de Deus. Muito ao contrário, pela manifestação da verdade, recomendamos a consciência de cada homem diante de Deus. Por conseguinte, se o nosso evangelho permanece velado, está velado para os que se perdem, para os incrédulos, dos quais o Deus deste século obscureceu a inteligência, a fim de que não vejam brilhar a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não proclamamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, nosso Senhor. Quanto a nós mesmos, apresentemo-nos como vossos servos, por causa de Jesus. Porquanto Deus, que disse, do meio das trevas brilhe a luz, foi Ele mesmo quem reluziu em nossos corações, para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus, que resplandece na face de Cristo. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que esse incomparável poder seja de Deus, e não de nós. Somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados, postos em extrema dificuldade, mas não vencidos pelas impasses, perseguidos, mas não abandonados, prostrados por terra, mas não aniquilados. Incessantemente e por toda parte, trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus, a fim de que a vida de Jesus seja também manifestada em nosso corpo. Com efeito, embora vivamos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que também a vida de Jesus seja manifesta em nossa carne mortal. Assim a morte trabalha em nós, a vida, porém, em vós. Por conseguinte, tendo o mesmo espírito de fé, a respeito do qual está escrito, acreditei, por isso falei, cremos também nós, e por isso falamos, pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, ressuscitará também a nós com Jesus e nos porá ao lado dele, juntamente convosco. E tudo isto se realize em vosso favor, para que a graça, multiplicando-se entre muitos, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não nos deixemos abater. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova
dia a dia, pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno de glória que elas nos preparam até o excesso. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois as coisas que se veem é transitória e passageira, mas o que não se vê é eterno. Amém. Bom, meus amados, eu creio que esse texto, poeticamente, ele é muito bonito. Ele é realmente muito bonito. Mas existe um problema aqui muito grande. Geralmente nós contemplamos a beleza do texto, a beleza da palavra de Deus, a beleza da glória de Deus, como é falado aqui no texto. Mas se a gente entender realmente o que o texto quer dizer, a gente só vai achar teoria bonita, porque aqui está falando de sofrimento. E a partir desse momento eu queria trazer o título da mensagem, que é Fitando os nossos olhos na eternidade. Fitando os nossos olhos na eternidade. A primeira coisa que nós vemos aqui no primeiro verso, queria explicar e focar no texto, porque nós entendemos que o mais importante da pregação é como o Espírito se manifesta através do texto, através da palavra daquele que vive eternamente, não através de um pragmatismo ou através de qualquer método que seja. O importante é o texto, a mensagem e não o mensageiro. O mensageiro vai morrer, o mensageiro vai passar, mas a mensagem é eterna. Amém? Amém. Logo no primeiro verso nós vemos algo muito importante que vai nos trazer um entendimento do que é realmente ministério. Por isto, já que por misericórdia fomos revestidos de tal ministério, não perdemos a coragem. A primeira coisa que nós entendemos aqui, nosso ministério, não estou falando só do meu pastoral, ou só do evangelista, ou só de você que canta. Estou dizendo a todos nós que fomos resgatados por Cristo. Nós temos um ministério. Mas a primeira coisa que eu trago aqui para o entendimento nosso é que esse ministério não é por nossa competência. Esse ministério não é por mérito, não é pelo quanto você é legal, pelo quanto você é justo, pelo quanto você pratica boas obras, mas esse ministério é pela misericórdia. Misericórdia e graça é algo majestoso, porque vemos que não tem nada a ver conosco, mas tem a ver com o caráter dele. Entendam, as boas obras não é algo que fazemos para obter algo, mas as boas obras são os frutos daquilo que, obtendo a salvação, nós desejamos fazer. Então todo aquele que é resgatado por Cristo almeja fazer boas obras, almeja ser justo, almeja tratar a palavra de Deus com competência, estudar a teologia. Pela glória de Deus, hoje eu tenho 4 diplomas de teologia lá, para a glória de Deus, porque até um ateu pode ter diploma de teologia. Mas o que a palavra de Deus me ensina? Deus fala para mim essa noite: D'Angelo, você tem diploma de teologia, você estudou, você fez, mas entenda, o seu ministério é pela minha misericórdia, é porque eu te amei primeiro. Por isso que esse ministério não é por aquilo que nós conseguimos e somos capazes de fazer, mas é por aquilo que Ele faz. Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês aqui sobre ministério. Mas pode ficar tranquilo que vai ficar pior. Vai ficar um pouquinho pior. O segundo ponto que eu queria tratar com vocês aqui é o perigo do pecado e do falso entendimento da palavra de Deus. Muita gente geralmente assemelha a palavra, o pecado, a algo pesado, né? Como
só adultério, só o homossexualismo, só alguém calotear alguém, só a fofoca. Mas a palavra de Deus não diz que é só isso, não. Existe uma outra coisinha aqui que está engajado na mesma questão do pecado. Vamos ler? Verso 2. Dissemos não aos procedimentos secretos e vergonhosos, pecado. Procedemos sem astúcia e não falsifiquemos a palavra de Deus. Por isso, nesse ponto aqui eu quero tratar com vocês com muita sobriedade. Não é necessário você ser mestre em teologia para entender a seriedade de estudar o texto bíblico, a importância de ter sensibilidade ao que o texto quer dizer. Você não precisa ser teólogo para isso. Se você quiser ser, amém, porque vai te ajudar em muito. Mas não entender a palavra de Deus não é uma característica só para teólogo. É uma característica para pessoas que amam a palavra de Deus e que não sabem viver sem conhecer a Deus dia e noite através da palavra. Essa semana, ele é pastor também. Ele me questionou, ele falou: D'Angelo, você sempre fala de teologia, mas eu acho que a palavra, essa teologia não é tão importante. O importante é falar do amor de Deus. Mas existe uma pergunta que devemos fazer que é muito importante: como vamos conhecer o amor de Deus se não for pela sua palavra? Como vamos conhecer a Cristo Jesus se não for pela sua palavra? Como vamos conhecer a soberania de Deus se não for pela sua palavra? O que a palavra nos ensina é que a Bíblia, ela não nos norteia somente na questão espiritual, mas em todas as áreas. Um grande teólogo do século XX, chamado C.S. Lewis, ele fala uma coisa muito interessante. Eu creio no Evangelho como eu creio no sol. Não porque eu vejo o sol, mas porque o sol me mostra todas as coisas. E esse é o Evangelho. O Evangelho é poderoso não porque ao olhá-lo você consegue entendê-lo, mas sim porque ao olhá-lo você consegue entender todas as coisas. Todas as coisas, sejam elas terrenas, sejam elas espirituais. Ele nos revela todas as coisas. E esse segundo versículo aqui nos mostra a importância de conhecermos a palavra de Deus e não distorcermos a palavra de Deus. Nós não podemos moldar a palavra conforme aquilo que acreditamos. Nós temos que moldar o que acreditamos conforme a palavra. É a palavra que vai moldar a forma que nós procedemos, a forma que nós falamos, a forma que lemos. Por isso, esse segundo versículo mostra-nos a importância de sermos sensíveis à palavra de Deus. Essa sensibilidade, meus amados, não vem, por mais que isso seja importante, não vem com um monte. Não vem com marcha para Jesus, não vem dessa forma, mas vem da sua fome, o seu apetite de ler a palavra de Deus dia e noite, de buscá-lo dia e noite, de conhecê-lo dia e noite, de entender que você é dependente dia e noite. Essa sensibilidade tem a ver com dependência e não com atos que você possa fazer. Porque não tem nada que eu e você possamos fazer para que mereçamos aquilo que Deus nos concedeu através do seu Filho. Absolutamente nada. Um outro ponto que eu queria tocar com vocês, ainda no verso 2, na segunda parte. Verso 2: dissemos não aos procedimentos secretos e vergonhosos, procedemos sem astúcia e não falsificamos a palavra de Deus. Muito ao contrário, pela manifestação da verdade, recomendamos-nos a consciência de cada um diante de Deus. Esse ponto
uma consciência madura pela palavra. Eu acho que isso não é um aspecto só meu. Eu creio que isso todo mundo vai concordar comigo. Quantas vezes nós olhamos para a igreja brasileira? Eu não posso falar de outro país, creio que existem isso em outros países, mas meu país é o Brasil, eu vou falar dele. Quantas vezes nós olhamos para o nosso país e vemos um evangelho místico, fajuto, aonde coloca Deus na parede e obriga ele a fazer, senão vai bater perninha e vai embora para casa? Quantos de vocês já viram isso? E a nossa igreja é a igreja brasileira. Agora eu pergunto a vocês, o porquê a igreja brasileira é tão conhecida por ser imatura na fé? Porque o Brasil está em terceiro lugar como a cultura que menos gosta de ler. Eu sempre falo dessa importância, não é porque eu sou professor, não. Mas existe uma importância muito grande na nossa leitura. Muito grande. Eu realmente não consigo entender pessoas que são regeneradas, dizem ser regeneradas, e falam para mim: pastor, mas eu não consigo, o meu coração não almeja por ler a palavra. Não dá. A pessoa fica 5 horas vendo novela da Globo e não consegue ficar 30 minutos lendo a palavra de Deus, e vai dizer para mim que é regenerada, e vai dizer para mim que o Espírito Santo alcançou ela. E os frutos dignos de arrependimento, aonde está? Como que eu posso falar que eu recebi algo de Deus? O rapaz falou algo muito interessante. Não sei, Tiago, dele? Iago, falou algo muito interessante. Não tem como você sofrer um impacto de alguma coisa e você não receber, não produzir nada. Não tem como. Se você bater no poste, você vai produzir feridas. Se eu tacar minha cabeça nessa parede, eu vou produzir dor. Não é possível que eu tive encontro com Deus, com Cristo, e eu não produzo esses frutos. E eu creio que o primeiro fruto de um arrependido, de um regenerado, é o nojo que ele tem do próprio pecado. Eu não creio que o fruto do regenerado é não pecar. Não creio, porque todos pecam. Todos pecam. 1 João 1,18 fala: aquele que diz que não tem pecado, a si mesmo se engana, a verdade não está nele. Mas eu digo uma coisa: um regenerado, ele tem nojo das práticas pecaminosas que ele faz. E ele luta dia e noite para que aquilo seja vencido. Mas a luta é inútil sem a leitura da palavra. A leitura é inútil. Não existe luta sem conhecimento de Deus. Não existe luta sem conhecimento de Deus. Lembro-me que um grande pregador chamado Billy Graham veio no Brasil, se eu não me engano, em 1983. Os mais avançados de idade aí talvez possam responder melhor. Mas ele falou algo muito interessante. O evangelho brasileiro, a igreja brasileira, é extensa como um oceano, mas é rasa como uma piscina. Infelizmente é isso que a gente vê. A gente vê o evangelho se expandindo cada vez mais, mas a gente vê muito secretismo, muita superficialidade, coisas que realmente não estão sendo pregadas e necessitam ser pregadas. Próximo tópico, queria falar de Cristo como o centro da pregação. No verso 5, a gente lê algo muito importante que precisava ser pregado hoje. Não proclamamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, nosso Senhor. Quanto a nós mesmos, apresentemos-nos como vossos servos, por causa de Jesus. A primeira coisa que você usa para moldar se a pregação é fiel ou não, é o quanto essa pregação revelou a Cristo. Charles Spurgeon,
um grande pregador reformado do século retrasado, ele falou uma coisa muito interessante. Todos os versículos da Bíblia são uma estrada que leva a Cristo. E eu concordo com ele. Toda a Escritura é uma estrada que no final dela a gente vai contemplar o Messias, aquele que foi enviado por Deus para remir os nossos pecados, para nos tratar, para nos santificar. Mas é muito perigoso quando a pregação tem como centro o homem e não Cristo. Por isso eu tenho muito medo de novas revelações. De eu chegar para qualquer um de vocês e falar: olha, você vai ser promovido no seu trabalho, você vai ser abençoado, vai ser próspero ano que vem. Não que Deus não queira isso. Eu tenho certeza que se você ser promovido, você vai glorificar a Deus nesse momento. Mas o propósito do Evangelho não é fazer você ser próspero financeiramente, muito menos ser promovido no seu trabalho. A intenção das Escrituras é revelar aquele que, por ser santo, perfeito e sendo o próprio Deus, ele se entregou para que nós, pessoas caídas, pessoas que através de nós mesmos não conseguimos ser certos, para que essas pessoas falhas fossem salvas. O centro de toda pregação é Cristo, e não quando você pode ser próspero, ou quando você pode ser promovido, ou quando você tem chance de passar na faculdade. Eu tenho certeza que todas essas coisas, Deus tem a ver com essas coisas. Trabalho, estudo, dinheiro, Deus está envolvido. Mas não é a intenção da Escritura. Não é a intenção da Escritura. Você e eu não somos o centro. Nós não somos o centro, pelo contrário. Muitas pessoas falam que ao olhar para a cruz, nós entendemos o nosso valor. Mentira! Ao olhar para a cruz, nós entendemos a nossa devassidão, porque nós somos tão falhos que foi necessário Deus descer a sua glória para morrer por nós numa cruz, se fazer maldito. Aonde está o nosso valor? A Bíblia revela o valor de Cristo e não o meu. Paulo dedica os 3 primeiros capítulos da Epístola aos Romanos para falar que não há um justo sequer, para falar que você não é quem pensa, que você não tem valor, você não é ouro puro de Ofir. Desculpa aí, Anderson Freire. Não é. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala em Romanos 8, versículo 1: porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Amém. Em Cristo Jesus. É Ele que nos faz ser isso. É Ele. Se não fosse Ele, seríamos o mesmo pedaço de pó que voltaria para a terra e não seria mais nada. E Paulo enfatiza isso mais do que qualquer outro escritor. Próximo tópico, já estou terminando. A fonte de todo poder. Verso 7. Verso 7. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. Qual a analogia que Paulo está usando aqui? Você é um vaso de barro. Antigamente os perfumes, os bálsamos eram guardados em vasos de barro. Quando eles eram usados, sabe o que era feito com o vaso? Ele era quebrado. Você só conseguia contemplar o cheiro, o aroma do perfume, do bálsamo, se você quebrasse o barro. E esses somos nós. Nós só podemos revelar a glória de Deus quando nos humilhamos, quando entendemos que temos que descer, que temos que cair para que Ele cresça, que temos que ir lá no pó para que Ele seja glorificado. Eu acho tão interessante. Muitas pessoas falam assim: ah não, Deus
queria saber se ele seria fiel. Mentira! Como que Deus ia testar Jó se Deus já sabia? Deus é onisciente, Deus já sabia que ele seria fiel. Mas a resposta está no capítulo final de Jó. Jó dizendo: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, hoje eu te conheço porque eu experimentei você, porque eu vi você. E como que Jó conheceu Deus? No sofrimento. No sofrimento. Jó amaldiçoou até o dia que nasceu, mas em momento nenhum ele amaldiçoou o Deus dele. Momento nenhum. E Paulo vem nos mostrar algo semelhante. Ele fala em epístolas seguintes que ele traz nele as marcas de Cristo. E eu pergunto a vocês: quantos de nós queremos ter a inteligência de Paulo? Queremos ser missionários como Paulo? Queremos ter essa versatilidade em plantar igrejas como Paulo? Que pastor não desejaria isso? Agora eu pergunto: que pastor vai desejar levar as chibatadas que Paulo levou, levar as curadas que Paulo levou, os naufrágios que Paulo teve, as dores, os flagelos que ele teve, e ainda lá em 2 Timóteo ele fala: ah, Timóteo, estou nessa prisão aqui, ninguém veio para me testemunhar. Mas não tem problema não, porque Deus me viu desde o início. Ele ajoelhou, abaixou a cabeça, um centurião romano foi lá e tirou a cabeça dele. Um homem mais influente, muito mais influente em sabedoria do que Sócrates, do que Aristóteles, do que qualquer nome que veio antes dele, morreu velho, numa prisão, sem nenhum direito. Aí às vezes eu vejo um crente falando que tem direito. Não, eu tenho direito disso. Eu dizimo, eu tenho direito. Eu oferto, eu tenho direito. Eu vou na igreja domingo a domingo, eu tenho direito. Tenho direito de quê? Sabe qual é o nosso direito? Sermos odiados em nome de Cristo, sermos perseguidos em nome de Cristo, sofrer. Esse é o nosso direito. Jesus não fez promessa alguma além do sofrimento. Qual a promessa que ele fez além do sofrimento?